E eu vou deixar vocês, então, agora com a exibição do documentário Campo e Sustentabilidade 2, O Amanhã é Hoje. O que é o agro? O agro são centenas de milhares de produtos. São 6 milhões de propriedades rurais que estão nos cinturões verdes das grandes cidades brasileiras, até um pecuarista enorme, ou um sojicultor enorme. É um agricultor familiar que ainda usa enxada, a um produtor de grãos completamente automatizado, totalmente digitalizado. Isso tudo é agro. Numa época que a gente vive tempos tão polarizados, um dia um dos entrevistados falou assim: puxa, você deu um tratamento doce para a nossa conversa aqui. Porque eu acho que o diálogo realmente é a melhor forma de se tratar dos temas, né? A gente, se for para fazer acusação, a gente tem muita acusação para fazer aqui, e a gente acha que realmente mostrar alguns problemas, mas principalmente mostrar soluções possíveis, é o que interessa. Então, assim, sem fazer muita provocação, mas apenas puxando a conversa, né? A gente tem aqui duas pessoas que falaram numa sequência. O José Valverde, que eu tive o prazer de conhecer na época que ele trabalhava na Codeagro, né, junto à Secretaria de Agricultura. Se quiser falar um pouquinho da tua impressão aí em relação a essa coisa da produção de alimentos nas grandes cidades. Bom, primeiro, Sérgio, Silvia, todos parabéns, né? Eu acho que esse documentário ele traz para nós, num momento muito oportuno, o marco de nós não perdermos a atenção desse desafio, que é primeiro do campo conectado ao agro, e aí o que me cabe um pouco mais aqui, a questão da sustentabilidade, e ela vai se aprofundando para o desafio da segurança alimentar, da alimentação saudável, né? E aí todo um processo de produção de alimento que eu penso que o processo de pandemia que nós passamos, e aí o colega do Cubo, acho que sem dúvida vai concordar comigo, coloca, sobretudo para governos, a importância de se produzir alimento nas cidades. Então, eu penso que fica isso, talvez o documentário coloca, pontua esse desafio que nós temos. E o que me chamou muito a atenção no documentário, acho que da forma muito, muito correta, Sérgio, que vocês, na medida que organizaram aí as pessoas que deram depoimento, é o papel da política pública, né? Eu penso que a política pública, ela tem hoje, eu permaneço ainda no setor de governo, na área de infraestrutura e meio ambiente aqui do Estado de São Paulo, focado na minha área, que é resíduos sólidos, né? Que é também um outro grande desafio que a cultura do desperdício traz também, mas que esses sistemas não dialogam, né? Sobretudo na produção do alimento. Na questão de resíduos, a gente vê muito aí no conceito da economia circular. Então, em rápidas palavras, eu coloco que a política pública ela é importante. A política falava aqui com o Manfred também da importância, né, do gestor público ter uma visão sistêmica
que possa entender o papel da sociedade civil, o papel do setor empresarial, do governo e das pessoas. Fica muito, acho que, né, num fla-flu, aquilo de dizer se o agro é o vilão ou não é vilão. Eu trabalhei na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e o nosso lema era a agricultura harmônica ao meio ambiente. Eu penso que não há por que não enxergar essa agricultura harmônica ao meio ambiente, não é nenhum desafio insuperável conectar formas produtivas, sustentáveis. Então, as minhas observações são essas e fico muito honrado, fico muito feliz de poder ver, né, deixar uma mensagem como essa que o documentário traz, de sensibilização, mas também um documentário que aponta caminhos, né? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de ficar aqui e parabéns, assim, acho que mais do que um documentário importante, um documentário urgente e necessário, né, assim, com informações muito informativo, muito provocativo, né, acho que abriu um leque, assim, de frentes, assim, para a gente pensar, pesquisar, aprofundar, e fico muito feliz de estar inserido nisso. Que acho que tem tudo a ver, assim, com o trabalho, assim, eu sou engenheiro ambiental de formação, e sou muito novo ainda nessa jornada, assim, então espero poder contribuir. Eu comecei a Fazenda Cubo em 2018 como projeto com essa missão de aproximar o plantar do comer, um pouco como uma pesquisa também sobre os sistemas, assim, eu falo que a gente atua em duas frentes, né, que é a forma de cultivar e a forma de vender, porque também, como foi mostrado no documentário, né, assim, uma coisa muito crítica para o produtor, às vezes ele pode ter uma iniciativa sustentável, ele pode ter uma iniciativa de ter produtos mais diversos, por exemplo, mas não vai adiantar nada disso se ele não conseguir vender isso, e mais difícil ainda vender num valor justo, né, porque também a gente vê como nessa cadeia o produtor acaba sendo sempre o mais prejudicado, enquanto o valor está muito mais na distribuição disso, né, então acho que a gente, por ser uma produção na cidade, consegue trabalhar nessas duas frentes, que também acaba trazendo uma conscientização do público, né? Então, lá na Fazenda Cubo a gente é uma fazenda urbana, uma fazenda vertical urbana em Pinheiros, então a gente tem na parte da frente a loja e da parte no fundo, que você consegue ver da loja através de uma janela toda a produção. Então isso também traz para o público essa provocação e até um incentivo, assim, a curiosidade de ver como é a produção, e eu fico feliz e até surpreso, assim, acho que a curiosidade das pessoas foi até maior do que eu esperava quando comecei, das pessoas entrarem na loja e falarem, e aí, mas quanto tempo demora para a alface crescer, quanto tempo que a luz fica ligada, que tipo de coisa ela precisa. Então eu tenho percebido muito, assim, uma curiosidade muito grande, ao mesmo tempo uma carência muito grande de conhecimento das pessoas sobre como é o cultivo, como é a produção dos alimentos, então por isso muito necessária mesmo, assim, iniciativas documentais como essa. E é isso, assim, aí a Fazenda Cubo, então, a gente começou com a Fazenda Vertical Urbana, em Pinheiros, e a minha família também tem um sítio a 50 minutos de São Paulo, em Franco da Rocha, então, quando a gente chegou na capacidade máxima do que a gente conseguia fazer naquela área, a gente tem hoje uma estufa no sítio, que também é uma estufa ambiente controlado, para a produção de hortaliças, e a gente está começando agora um projeto de canteiros no entorno da estufa, né, aí no solo mesmo, e temos um projeto de agrofloresta para os próximos anos, assim, então, realmente, assim, é um projeto que eu tenho muito com uma visão de pesquisa nessas frentes, como eu falei, do sistema de cultivo e também da forma de comercializar isso, e espero fazer parte aí de uma rede de soluções como a gente tem aqui, outras pessoas engajadas, né? Então... Eu perguntaria para o Warwick, né, essa história do biochar, que a gente percebeu durante a produção que muito pouca gente conhecia o biochar. E aí, quando você falou da terra preta de índio, voltou toda aquela história das queimadas e tudo isso. Você podia falar um pouquinho desse projeto? Claro, mas antes de mais nada, agradecer mais uma vez, Sérgio, a você e a sua equipe, e fazer um breve comentário, né, a respeito do documentário, porque ele está aqui fermentado já. Só não pode falar mal, Não, mas
Não, eu já senti aqui um... Não, de maneira alguma. Mas eu acho que o documentário, ele é um documentário que ele tem uma utilidade muito grande, eu senti. Então, antes de mais nada, parabéns para vocês por produzirem uma coisa que é um tema que nos últimos anos, na última década, tem sido um alvo de uma polarização inútil, né? E vinha viajando para cá, vim de Piracicaba hoje, pensando naquela frase, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Então, de agrônomo e agricultor, todo mundo também tem um pouco. E o que essas últimas décadas permitiu foi justamente que o cidadão, o consumidor, o que se alimenta, né, ele adquiriu uma posição, uma possibilidade também de saber o que é isso, de onde vem, né? E o acesso à informação sempre foi uma coisa obliterada, de maneira geral. A gente tem a dificuldade de acessar a informação. Então, o documentário, ele, para mim, ao assistir, né, me franqueou essa visão, me deu esse entendimento, que ele é útil para as pessoas poderem entender do assunto, né? Que você criou ali, como você falou, de uma forma doce, né? Eu não sei se eu pensei no adjetivo, né, adocicado, mas eu acho que ele tem essa habilidade de transferir uma realidade para as pessoas poderem falar, opa, tem coisa aqui que a gente dá para mexer. E o biochar, nesse contexto, ele é uma pérola negra, digamos assim, né? E é realmente uma coisa que é uma das tecnologias, digamos assim, humanas mais antigas desse nosso território brasileiro. Ele está aqui há milhares de anos, existem aí algumas ideias que a antropologia acha que pode ter sido aí 10 mil anos atrás, quando o primeiro advento de transformar o CO2 que vem da atmosfera em uma coisa estável. E é uma coisa inusitada, né? A gente tem, né, de muito conhecimento aí, muita informação, que aquela coisa da agricultura rotativa dos índios, né, que derruba a floresta, queima, né? Mas existe um advento diferente aí, que é quando você pega um pedaço de madeira, né, e ao invés de queimar ou simplesmente colocar no chão e ele se decompor, se você fizer isso com um pedaço de papel e colocar no chão um pedaço de papel, enterrar, em pouco tempo, aí, 1, 2, 3, isso se decompõe, os micro-organismos vão atacar aquilo, e tudo aquilo vai se transformar, 95% de toda a matéria que está ali vai se gaseificar em forma de CO2, enfim. Se você, ao invés disso, transformar aquele pedaço de papel em carvão, e às vezes a gente vê um pedaço de folha de papel preta, por alguma razão ela não queimou, ela se carbonizou, né? Isso tem uma estabilidade que, se você coloca no solo, os micro-organismos não conseguem atacar isso e decompor isso em gases, em CO2, né? Então, aquilo, se colocado no solo, fica lá durante décadas, talvez até séculos, né? Então, isso que os índios, não sei como, eu chamo de a nossa pirâmide, né, do Brasil, inventada por nossos ancestrais indígenas, é isso. Se você for a Santarém, ali perto de Santarém, tem uma cidade chamada Belterra. Entre Alter do Chão e Santarém tem uma cidade chamada Belterra. A razão de que chama Belterra é que tem um solo profundo, de 1 metro, né, preto, né, de coloração preta por conta de carvão, mas é um solo arenoso, né? E esse carvão, né, colocado no solo artificialmente, que é um solo antrópico, é um antrossol na classificação aí agronômica, ele tem uma estabilidade e uma fertilidade fantástica, criada por os índios. E isso foi descoberto há décadas atrás, antropólogos, depois agrônomos, levou isso para... Hoje é uma tecnologia utilizada na China, tem mais de 1000 patentes sobre biochar na China, a Casa Branca tem uma horta que tem, o Michelle Obama pediu para a Universidade de Cornell instalar lá uma coisa de biochar dentro da horta da Casa Branca, e isso, para nós aqui no Brasil, digamos assim, a pesquisa está não atrasada, mas está pouco aplicada, né? A academia não levou, a ciência não levou isso para a fazenda. Nós somos um país, especialmente no Cerrado, um país de solos férteis, mas que precisam ser corrigidos, precisam ser melhorados, enfim, para uma agricultura sustentável ou não, mas ele precisa ser melhorado. E o biochar tem um papel fundamental nesse aspecto. E agora, recentemente, para terminar esse longo comentário, recentemente aconteceu o que eu venho estudando há, sei lá, mais de 10 anos já,
uma empresa brasileira conseguiu colocar biochar no solo, fazer um projeto aí do que a gente chama de crédito de carbono e vender esse estoque de carbono adicional no solo para uma empresa que consome, que compra crédito de carbono nos Estados Unidos, e saiu aí na mídia, tá semanas, está fresquinha essa informação. Então, além de ter toda essa função edafológica, né, no solo, né, ela também pode ser uma forma de nós, já que nós estamos tirando esse CO2 da atmosfera através das plantas, se nós conseguimos, com o resíduo de tudo isso, estabilizar na forma de carvão e colocar isso na forma de biochar no solo, nós também estamos mitigando as mudanças globais do clima, né? Então, isso tudo está, sabe, é uma coisa tão vasta, né? E quando a gente vai lá atrás e, pô, mas como que o cara inventou isso, né, e trouxe isso, é uma daquelas coisas, ainda uma parte sem explicação do porquê que acontece, né, mas o como, e está sendo bem interessantemente divulgado. Biochar é uma coisa assim, então a gente tem aí um universo novo para explorar, e o Brasil está na sua infância desse assunto, embora muita gente entenda bastante sobre isso. Câmbio. Obrigado. Paulo, aproveitando então, você que tem nos acompanhado já, acho que são 7 ou 8 documentários que a gente fez junto, fala um pouquinho da tua impressão, né, desse trabalho como diretora de cena, que ajudou no desenvolvimento, acompanhou as gravações, enfim. Botou a mão na lama. Não, ele me empresta. Então, primeiro eu queria agradecer, eu fui pega de surpresa, não estava muito preparada para estar sentada aqui. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos que vieram aqui, de todo mundo que também está online, né, que está acompanhando a gente online. Eu tenho certeza que tem muita gente da equipe também, que eu também queria agradecer, porque é uma equipe guerreira, que vai, que veste a camisa, que a gente viaja e não tem tempo ruim, pesquisa, a gente debate muito, né? O Picha é um baita parceiro que está aqui, o Slater está virando um bom câmera também, começou com a gente, aí tá crescendo também. E, bom, a impressão que eu tenho é, primeiro, né, a gente não faz um documentário só com ideias, né? E a gente tem uma ideia inicial do que a gente precisa contar, do que a gente tem vontade de contar, e de que também, a partir do momento que a gente formata isso dentro de um projeto que é embarcado também dentro de Lei Rouanet, que existe um patrocínio e que existem assistências técnicas e apoios técnicos, a gente tem que dizer efetivamente, a gente não é um documentário artístico da cabeça que sai da cabeça de alguém. Então, a sustentabilidade é uma coisa que é uma palavra que está super prostituída, mas ela está gritando nas nossas vidas, né? E aonde a gente está sentindo todos os dias a consequência do não cuidado com os elementos vitais do planeta, né? Dos elementos físicos que a gente precisa, que principalmente é ar, é água, é comida, né, e clima, e a gente está vivendo isso agora, o mundo inteiro está vivendo, e pessoas que não pensam à frente, né, que só pensam naqueles 4 anos de mandato, ou a partir do momento que entram e pensam nos próximos 4 anos de mandato. Então, a natureza, o planeta, ele não é 4 anos de mandato, ele não tem mandato, né, a vida inteira. Então, eu acho que realmente a gente precisa, o poder público precisa, em todas as suas instâncias, né? Quer seja cuidando dos órgãos que regulamentam isso, fiscalizando mais, fazendo as aplicações das leis, porque a gente tem leis boas, mas a aplicação às vezes fica a desejar. Tudo isso traz para o documentário um instigado, né? Eu não sou agrônoma, eu não sou ecóloga, eu não sou engenheira ambiental, né? Enfim, eu trabalho com audiovisual e a gente gosta de contar histórias, mas nesse caso aqui não é você aprender junto, você questionar junto, né? A gente fez, inclusive, uma discussão bem profunda, eu com o Sérgio e com a Silvia também, que a gente queria falar sobre tecnologia aplicada, e esse documentário, conforme a gente foi conversando com as pessoas, a gente foi vendo que, na realidade, não adianta ter um maquinário se você não tem o conhecimento profundo daquele solo, daquela cultura, daquele bioma, e que cada bioma é um mundo muito diverso, né? Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua característica.
E por isso que a gente quis também terminar com essa fala da valorização da pesquisa nacional, das pessoas, porque a gente tem, sim, mão de obra e tem cabeça boa pensando nas coisas, o que falta, efetivamente, é a oportunidade de aplicar. E a gente tem todos os documentários que a Conteúdos faz, a gente tenta sempre trazer uma linguagem o mais simples possível e com bastante informação didática, não como se fosse professoral, mas para as pessoas também se instigarem e depois irem atrás, buscar essa informação, aprofundar essa informação em outro lugar. Eu vi duas perguntas na internet, que uma é perguntando qual a capacitação que os gestores do agronegócio deveriam ter em relação a esse tema, e outro, como que isso está chegando nas escolas. Eu tenho, assim, o Brasil é um país que tem várias falhas, nós temos grandes predicados positivos, bons, né? Mas nós temos uma falha muito grande no Brasil, que é justamente o que a gente chama de extensão rural, né? Que é papel de política pública, né? De levar, né? O papel da universidade é sempre três, uma delas é levar fazer essa extensão universitária, levar esse assunto ao campo. Então, essas informações ou esse tipo de ferramenta, né, que é o documentário apresenta, ele cumpre esse papel, né? Então, como que o produtor vai absorver isso depende muito justamente dessa capacidade de comunicação que a gente tem, né? E tem tanto o governo quanto o setor privado tem papéis de fazer isso. Ele precisa disso. O produtor rural, o agricultor, ele não consegue fazer determinadas coisas justamente por conta de uma coisa que eu descobri ao longo da minha profissão de agrônomo, que a agricultura é uma arte, né? Ela é uma arte, a palavra cultura, ela remete a esse assunto, e como arte, é uma coisa que se transfere e que se aprende ou por gerações, ou por relações muito pessoais, né? E a ciência, de maneira muito objetiva, ela é transferida de uma outra maneira, através de processos de educação, através de processos de capacitação. Então, existe aí um papel, não só do governo, de escolas, enfim, mas desse tipo de ferramenta. E ele precisa ter essa inspiração. O produtor rural, ele, de maneira geral, a maior parte das relações que eu tive, eu sinto que são pessoas realmente inspiradas, né? Todo cara que acorda de manhã para ir produzir, se ele não tiver inspiração, ele não passa das 9 da manhã, ele volta para se esconder do sol. Então, a gente precisa de pessoas inspiradas, e nós temos muita sorte que o produtor rural no Brasil, ele é um cara inspirado, ele é uma mulher inspirada. Então, ele tem que ter mas esse ferramental precisa chegar a ele, e a isso nós não temos muitas outras soluções que não o processo de educação propriamente dito, né? E esse processo ele se dá de muitas maneiras, de muitas formas. Então, se ele não tiver esse ferramental, ele vai demorar muito e nós não temos esse tempo mais. Talvez há 2 séculos atrás, 1 século atrás, 50 anos atrás, a gente tinha. Mas agora a gente só tem mais 20 anos. Daqui 20 anos a história vai ser mudada. Não sou catastrófico, mas apocalíptico, mas eu acho que a gente tem que acelerar. O processo de aceleração está no chão de fábrica. Se a gente não usar dele agora, a gente realmente pode penar muito grave por isso. Bem, em primeiro lugar, queria parabenizar, fantástico, eu achei assim necessário um documentário desse para abrir cabeças, conscientizar, né? E olhando assim todo esse documentário, eu falei, nossa, quantas possibilidades que nós temos para sermos melhores, trabalhar dentro da sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu vi assim, é uma falta de respeito tão grande, existe uma falta de respeito em relação ao tema sustentabilidade, falta política pública e falta respeito ao ser humano, porque isso é para melhorar a vida do ser humano, né? Na alimentação, seja o que for. Então, assim, eu fiquei bastante emocionada,
com esse trabalho de vocês. Até eu falei, nossa, isso tem que chegar aos políticos que estão aí querendo, né, ser deputado, presidente. Vocês deviam mandar um kit para cada um. O que vocês pensam disso? Porque isso tem que entrar na política pública. Porque, assim, na pauta, claro, porque, na verdade, eles têm que ver, inclusive, seja o agronegócio, seja os rios, tal, tem que ver isso assim como uma missão de vida, né? É uma missão, é um propósito. As pessoas têm que encarar a sustentabilidade como um propósito de vida. Isso... Que é um conceito que tem crescido na pedagogia do espaço como educador, né? Eu acho que é muito importante como... acho que a gente, como civilização, e desenvolvendo as tecnologias nos últimos séculos e intensificou nas últimas décadas, essa separação do homem da natureza, né, com o advento da tecnologia, e que hoje busca um pouco essa reaproximação com o aprender, né, também como foi falado no documentário, foi falado aqui nas falas aqui, da necessidade de a gente entender outras técnicas, outras tecnologias, entender como o espaço mesmo é educador, né, assim, acho que quando a gente fala de educação infantil é muito importante as crianças estarem em contato com a natureza, entendendo esses processos, entender o quanto que se aprende mesmo só pela observação e vivência disso, né? E aí eu acho que a agricultura, então, eu fico muito animado com esse tema da junção cada vez maior da agricultura com a educação, justamente como a gente está falando aqui de temas muito urgentes, e assim, acho que está bem claro como é uma mudança muito profunda que é necessária para que a gente consiga preservar mesmo o nosso planeta. Então, é importante mesmo que isso entre na educação, justamente, que é uma mudança cultural, né, mesmo que se faz necessária. Então, eu acho muito legal esse conceito do espaço como educador, então, da criança ter o contato com a natureza e com a produção do alimento melhor ainda, né, porque ela já aprende diversas camadas, né, digamos, da sociedade, e traz essa provocação também dessas novas tecnologias que se fazem necessárias, como que não só essa tecnologia digital, cibernética, mas o que que também essa arte da agricultura também é uma tecnologia, né? Você saber lidar com qual planta é uma planta companheira de outra, como você consegue interpretar o solo, como você cultiva o solo, né? Essa ideia de não só cultivar a planta, mas na verdade a agricultura também é você cultivar o solo, que é a parte que falta muito na agricultura tradicional, né? Que vê só a planta e não vê o solo, que na prática tá morrendo, né? Com a agricultura tradicional, né? Então acho que isso tudo se conecta, assim, de alguma forma que eu vejo chegando nas escolas, pelo menos. Nessa pergunta que fizeram pelo chat, né, de que, mas aí eu entendi que é sobre a vilanização do agronegócio, né, de que quando fala que vai jogar o trigo junto com o joio, o que eu tenho aprendido, né, nessa caminhada que a gente está fazendo de produzir documentários sobre sustentabilidade, sobre desperdício, sobre campo, é que, assim, como dizem, né, a virtude está no meio, né, a gente tende a extremar nossas posições e, às vezes, sem tentar enxergar a posição dos outros. Uma vez um produtor virou para mim e falou assim, você é uma pessoa que consegue ter 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar? Eu falei, sou. Ele falou, então, de cara você não pode ser uma pessoa contra o agronegócio, você depende da produção de alimento para sobreviver. Então, aí o que cabe é uma reflexão de eu entender o que eu estou comendo. A gente buscar, pesquisas mostram que tem criança que acha que o leite vem da caixinha, né, que, enfim, coisas desse tipo, porque não tem a informação, não tem essa visão, né? Eu até sugeriria que você passasse a ter tour lá na tua fazenda Cubo, das pessoas verem como é que cresce uma alface, por que ela cresce, enfim, essa coisa toda. Entender que o alimento ele é produzido e gerado, e existem muitas formas de fazer isso. Tem um comentário aqui que deprecia bastante a questão do ultraprocessado, porque são cientistas preocupados com a saúde da população, e você vai em qualquer porta de metrô, o que tem? Uma barraca de salgadinhos ultraprocessados que vão enganar a fome daquela pessoa e fazem mal para a saúde naquele volume que se consome. Não quer dizer que eventualmente você não possa comer um salgadinho. Então a gente tem a compreensão do que a gente está comendo, por que a gente está comendo e como que aquilo está sendo produzido, né? Você vai num supermercado que tem um melão, que já tem uma embalagem natural, que é a casca do melão, e aí aquele melão está cortadinho dentro de uma bandeja de isopor coberta por um saco plástico. Então, assim, você dizer, mas por que eu vou escolher este melão e não o melão que está na casca?
Então, assim, são pequenas reflexões que a gente pode fazer no dia a dia. Por que eu não levo a minha sacolinha de pano, enfim, e pego sacolinha plástica, se depois eu, no fim de semana, fico na praia dizendo, pô, essa praia está uma sujeira, cheia de plásticos, cheia de garrafinha, cheia de não sei o quê. Então, assim, a gente tem mania de terceirizar muito as questões e não puxar para nós mesmos, refletir sobre como que a gente está vivendo, por que que a gente está vivendo dessa maneira, e em relação ao agronegócio, o que a gente está comendo e por que que a gente está comendo. Eu acho que, em função do horário, eu vou pedir para cada um diga uma palavrinha aí de, enfim, de alguma reflexão a respeito do trabalho, e agradecer a todos aí a presença. Por favor. Não, eu vou aproveitar já para também encerrar aqui minha participação e comentários. Primeiro, fazendo coro aqui a colega, Sérgio, assim como nós fizemos quando foi lançada a cultura do desperdício, nós levamos para o âmbito do governo do Estado de São Paulo, e ali, inclusive, na própria área de segurança alimentar, apresentamos muito por conta da questão do desperdício do alimento, né? Hoje, tudo que nós compramos de alimento, nós desperdiçamos em torno de 35% a 40%, pelo mau acondicionamento ou por não saber preparar. Então, num mundo onde você tem 50% de pessoas com sobrepeso e obesidade, e praticamente 50% das pessoas em estado de insegurança alimentar, a educação é muito importante, né? Aqui no Estado também fizemos um projeto muito interessante nas escolas, a horta educativa, ensinando tanto aos professores, né, quanto também aos alunos, conhecer o alimento, né? A comida de verdade, né? Isso é muito importante, né? Eu tenho minha Isabel aqui de 7 anos e apresentar os alimentos e o cuidado. Eu tenho um termo com ela que eu digo o seguinte: comida não se deixa no prato, porque comida é uma coisa... Ó, Isabel, sem combinar, comida é uma coisa sagrada, né? Porque isso é algo que faz... Mas nós precisamos levar esse ensinamento para as pessoas, né? E não há vilanismo nisso. Há um setor, a fala não é Elizabeth, do Rabobank, Fabiana Alves. Ela fala uma coisa muito que tem que ficar registrado. Existe crime de criminosos que não é o agronegócio. O agronegócio ele tem investimento em tecnologia, nós não temos que fazer comparações. O agronegócio é importante, o agronegócio é um grande ativo do nosso país. O que nós temos que combater é aqueles que não têm compromisso com a produção sustentável. E mais do que isso, acho que fica a mensagem, Sérgio, acho que vale enviar para a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e do Senado esse documentário, para que realmente comece a fazer parte, comece a fazer sentido, né, para as pessoas. Eu trabalhei 10 anos no Legislativo e é muito importante, né, que o Parlamento tenha conhecimento de iniciativas como essa. Então, mais uma vez, me somo aí também à divulgação desse documentário, fazer dele aí uma fala viva desse grande desafio que nós temos aí, né, de conectar o campo à sustentabilidade. Muito obrigado. Eu queria só, acho que aquela pergunta que teve do vilanismo e tudo, eu acho que a gente precisa começar a entender algumas coisas. Assim, muito se coloca que quem produz é o que usa o agrotóxico, ou que é o que coloca o veneno na comida, ou que o agro é o grande vilão porque desmata e tudo. E efetivamente, na realidade, a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixa, né? É o que eu digo sempre. É a mesma coisa que falar que todos os médicos matam, todos os médicos operam sem ter a capacitação técnica para operar, entendeu? É a mesma coisa que dizer que todos os diretores também burlam e manipulam a informação, as falas que as pessoas dão para a gente num documentário. Eu acho que tem, como em todas as áreas, tem gente com boas práticas e pessoas com práticas não mais aceitáveis, né? E existe também toda essa parte criminosa que a gente tem, que
todo dia tem no jornal, está lá escancarado para quem quiser saber. E eu acho que também, a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de consciência e talvez menos culpa, ou culpabilizar, por exemplo, também o consumidor. A gente tem que escolher melhor o que a gente quer comer, de que empresa a gente vai consumir, para ver se ela também é socioambiental responsável. Mas a gente também precisa tomar cuidado. Por exemplo, eu vi dessas entrevistas, uma dessas conversas que a gente teve, em alguns dos documentários que eu já fiz, que assim, um papel jogado de bala numa avenida qualquer ou numa rua qualquer, isso vai parar no esgoto, que vai parar no rio e que vai parar no mar. Então, assim, não é só a sacolinha, né? É tudo. Então, assim, a gente tem que começar a vigiar mais se a gente quiser continuar no planeta com a forma como a gente vem sobrevivendo, né? É isso. Obrigada por todo mundo. Obrigada. Uma coisa que é uma reflexão pessoal também é que quando eu entrei na faculdade, que eu fiz agronomia em Piracicaba, eu fiz parte do primeiro grupo de alunos que fez um grupo de agricultura orgânica, agricultura alternativa, enfim. A agricultura moderna ela se moderniza com a Revolução Verde, enfim, né? E logo depois, algumas décadas depois, ela começa a apresentar alguns problemas e as alternativas orgânicas começam a aparecer. E eu noto, nesses últimos 40 anos, eu estou fazendo 35 anos de formado esse ano, e então, mais os 7 anos que eu fiquei na escola, estou há mais de 40 anos olhando objetivamente para a questão da agricultura e entendendo qual é o papel, a cada dia, do agrônomo, que tenta levar uma ciência, um conhecimento, uma melhoria na prática agrícola, né? E o que eu vejo nessas duas, talvez, aí, não pensando numa polarização ou num fla-flu, mas que você vê uma agricultura alternativa, de uma certa forma, tentando influenciar, se não combatendo, uma prática insustentável de agricultura, né, convencional, que a gente costuma chamar, não sou muito afeto a esses nomes, mas que seja, eu vejo que nesses últimos 40 anos, a agricultura chamada convencional progrediu muito na direção da sustentabilidade, com defensivos biológicos, com melhoria de práticas do solo, mais ciência para o agricultor. Então, isso tende a trazer para a sustentabilidade mais proximamente a uma visão sustentável de uma agricultura que realmente seja ecológica, seja, né, ambientalmente, socialmente reflexiva. E hoje até essa coisa da agricultura regenerativa é uma coisa nova. A gente não aprendia na escola que se você perder solo, seria possível você regenerar. A agricultura é impactante e ela é degenerativa. Isso é a escola Ciências do Solo, a aula de Física do Solo, o professor falava assim, então precisa cuidar muito, porque vai degenerar, não há como não degradar. Agora a gente tem uma nova agricultura, a regenerativa, que para mim, como agrônomo lá de trás, é uma novidade muito interessante. Então a gente está vendo essas coisas numa convergência. Eu tenho postulado que nós precisamos ter uma visão de médio prazo, no mínimo, de uma única agricultura, de uma única prática agrícola que ela seja realmente sustentável. E nós estamos num caminho de convergência, nós não estamos num processo de divergência. Então, eu acho que, do ponto de vista do documentário, eu acho que a gente tem essa oportunidade de defender um pouco essa visão de uma visão convergente que dá um alento para a nossa vida tão difícil hoje em dia no planeta, né? Com relação ao biochar, você disse que tem uma certa resistência da academia. Teoricamente, os acadêmicos são pessoas mais preparadas para o entendimento disso. Por que você acha que existe essa resistência? Eu disse resistência lá na entrevista ou no documentário ou aqui? Aqui. Talvez eu não tenha me feito claro. O que existe é que ficou um pouco para trás, no Brasil, a pesquisa aplicada do biochar. Ou seja, você levar o conhecimento que hoje a gente chama de biochar, que nasce lá na agricultura ancestral, levar isso como prática. Em outros países não existe nenhuma resistência, pelo contrário. O que existe é um certo atraso em preparar isso como pacote tecnológico e levar para frente. Mas isso está sendo feito? Tá.
no Brasil, mais lento do que em outros lugares. Mas na academia? Na academia. Universidade de Cornell, Universidade de Nanjing, na China, Edinburgh, todas as grandes universidades, os seus departamentos de solo hoje, inclusive na Embrapa, Floresta, em Curitiba, tem pesquisas bastante avançadas nisso. O INPA, em Manaus, aqui na Exalc, o Sena e a própria Exalc, tem muita pesquisa aplicada já, mas o que no Brasil é um defeito que eu reconheço é não ter levado isso de uma forma mais aberta, mais contundente para uso prático, né? Mas eu acho que isso vai se resolver nos próximos anos, porque agora, digamos assim, a porta se abriu, especialmente porque fora do Brasil, a nossa perda nisso aí foi que as patentes todas, né? Tem mais de 1000 patentes em volta do assunto biochar e estão todas na China. Então, os chineses são muito rápidos com relação a isso e é uma peculiaridade aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só um comentário antes do Paulo. O patrocinador desse documentário é um banco de crédito agrícola, né, o Rabobank Brasil, que é um banco holandês que foi montado há mais de 100 anos atrás por cooperativas. E ele hoje investe prioritariamente em explicar sustentabilidade para os clientes, para os produtores rurais clientes dele, porque eles entenderam que um produtor rural que não é sustentável, ele vai esgotar a terra, ele vai ter uma produção baixa e ele vai ser um mau cliente do banco, porque ele não vai ter recursos para pagar o eventual crédito agrícola que ele tenha recebido. E aí, então, assim, ele não vai sobreviver. Então, assim, para um banco entender que o cliente dele tem que ser muito sustentável, ele está forçando o setor do agronegócio, pelo menos no nível dos clientes dele, a serem mais sustentáveis nas suas práticas. Paulo. Bom, não sei agora, assim, fiquei aqui para fechar, assim, mas não sei, como você falou de tentar fechar numa palavra, assim, eu acho que a palavra que eu diria seria biodiversidade, assim, porque eu acho que isso, a gente, não sei, na área das ambientais e da sustentabilidade, você falou muito redução de emissões e tudo, mas eu acho que hoje isso está muito convergindo, até né, a ideia que o Org falou de convergência da biodiversidade, porque eu acho que é nessa soma das diferenças que se tem as grandes eficiências até da natureza, né? Então, acho que quando você pega o oposto de uma monocultura, seria uma plantação biodiversa, né? Em que uma planta contribui com outra, um micro-organismo contribui com isso, um solo vivo. Então, acho que eu deixaria essa palavra de biodiversidade, assim, como provocação, assim, aqui. Perfeito. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer duas coisas. Uma, que a gente acredita muito que o audiovisual é uma ferramenta poderosa de conscientização das pessoas, então a gente realmente quer levar esse documentário e todos os outros que a gente tem feito para escolas, para bibliotecas, para fóruns de debate em instituições. O primeiro documentário nessa área que a gente fez, que chamava Cultura do Desperdício, a gente, o mês passado, transformou num livro, que ele está disponível na internet, existe o portal, e por conta da gente querer aproveitar o material que a gente produz, não desperdiçar visões interessantes, visões inteligentes, enfim, conhecimento de especialistas, ativistas e tudo, a gente montou um portal chamado econosco.com.br, onde todo o nosso conteúdo que não cabe nos documentários, a gente está embarcando nesse portal. Então, vocês podem acessar lá e ver falas dos participantes dos documentários, trechos que não entraram no documentário, outras entrevistas, enfim, tem uma série de coisas que a gente está colocando lá. A gente agora, recentemente, fazendo um breve merchandising, a gente fez uma parceria com uma empresa de design chamada Quiron, que está repaginando todo o trabalho digital desse portal. Então, acessem econosco.com.br, na aba livros, vocês encontram esse livro, em forma digital para ler. Esse documentário, a gente agora está em fase de fechar contrato com uma emissora de televisão, então até a gente ter esse contrato fechado, a gente não pode disponibilizar ele no YouTube, mas a gente, entrando nesse portal Econosco, vocês podem falar com a gente e dizer, olha, eu sou de uma escola, eu sou de uma instituição, eu sou de alguma empresa, eu gostaria de passar esse documentário para o meu pessoal, então a gente disponibiliza, a gente vai lá, faz apresentação, faz debate. Então, tudo que vocês quiserem saber a respeito das nossas produções e o que a gente tem feito, entre em econosco.com.br e lá vocês podem falar com a gente.
Eu, como membro da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, eu acho que deve ter até algumas pessoas assistindo, já estendo o pedido que nós usemos a rede da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que vai do Piauí ao Rio Grande do Sul, e temos lá até um canal interessante. Eu acho que a presidente do conselho deve estar assistindo, que ela prometeu que ia assistir. Eu fui presidente do Instituto Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e é uma coisa muito incrível o que a gente pode fazer com essa ferramenta que é da Unesco, né? E está ligada ao governo, mas hoje é gerida por um grupo independente, embora alguns do governo brasileiro, estadual, federal, mas eu acho que tem a única ferramenta, a Reserva da Biosfera, no programa Homem e Biosfera da Unesco, que é a interface entre a atividade humana e a natureza, que é um programa da Unesco, né? Então, tem um potencial muito grande de repercussão. Então, acho que pode ser um canal excelente, e já estendo aqui um convite para a gente levar para lá também. Já está aceito, é só combinar o dia e hora. Muito obrigado.